Olá, meus amigos, graça e paz da parte de Deus. Shalom Adonai a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos começando essa live de hoje para tratar com você. Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos os que estão me vendo agora. Se não me engano, é o Ronaldo de Paula, Johan Paul, que é meu primo também, por parte da minha esposa. Muito obrigado pela sua participação aqui. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te dê graça. A Marilza Fonseca, que Deus dê graça a todos vocês também. E mais gente está entrando na live. Que alegria. E eu quero abençoar todos vocês com um Shalom Adonai. Eu prometi a oração das 3. A Anne Moreira, também muito obrigado, paz e bênção. Quero deixar bem claro que essa live aqui, por minha parte, por instrução de Deus, não tem nada a ver com pedido de dinheiro, pedido de campanha, não tem nada a ver com que você compartilhe mais aí, vai compartilhando, eu não preciso disso. Mas se agradar o teu coração, você compartilhe, se Deus tocar no seu coração. A oração das 3 horas, uma oração poderosa, não é? Onde nós estaremos orando e eu vou expedir uma bênção à sua vida. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema interessante, sobre o batismo nas águas. Até que ponto o batismo nas águas, conhecido nas igrejas cristãs, protestantes e evangélicas, ele é tão importante, ele é tão intenso ao ponto de fazer com que a pessoa se sinta excluída de uma denominação de acordo com a liturgia daquela denominação. Ao ponto de, se a pessoa não descer as águas, ela está condenada de fato ao inferno. Será mesmo? Você de fato acredita nisso? Esse rito do batismo e tantos outros ritos como a ceia, será que realmente, se você não participar, você não tem comunhão com Deus, você vai para o inferno, você é um desviado? O fato de você não estar membrado em uma denominação, você está de fato afastado de Deus? Ou isso é conversa fiada, é conversa para boi dormir? Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto e eu espero que você participe também, tá bom? Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração que vai trazer a você conhecimento e liberdade diante de Deus. Uma das coisas que os pregadores não falam e não ensinam é que você é livre na sua fé. Ninguém tem o direito de manipular e dominar a sua fé, dominar a sua vida para com Deus. Ninguém pode intervir na sua fé, na sua intimidade com Jesus. Vamos orar a Deus nesse momento. E eu tenho aqui em minhas mãos algumas pessoas que me pediram oração na live. A irmã Eva, Maria e família, a irmã Isaura, Maria e o Halber, o Eduardo Guarnieri e família, a Sônia Etel e família, a Rose Lilian, Lucílio e família, a Célia França e família e a Maria Aparecida Melo e família. Mais os demais irmãos e irmãs que estão aqui nessa live. Eu quero lembrar a vocês uma coisa. Olha só, e a irmã Gidalba que está entrando aí. A paz, irmã Gidalba, que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Que a bênção de Hashem, que é o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, se estenda a todos vocês agora. Quero lembrar vocês que essa oração ela é muito poderosa. Por quê? Porque não é a minha fé que vai resolver o seu problema, mas é o seu contato com Deus e a sua crença com Deus que vai elevar o seu pensamento ao Senhor e a sua força interior, a sua fé, o DNA de Deus que já está dentro de você, a sua força interior é que vai mudar a sua situação. Não é o mensageiro da luz, não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o padre,
não é o bispo, não é o apóstolo. É a sua fé. Mas juntos somos mais fortes, é claro. Se nós unirmos a nossa fé, as Escrituras dizem que o coração justo muito pode em seus efeitos. Então, se você é justo, no sentido de justificado por Cristo, quando você pede, a paz do Senhor, irmão Adriano, de Deus aí, é meu primo também. Então, se você é justificado por Deus, pela fé, mediante o arrependimento dos seus pecados, então você é um justo, porque você foi justificado pelo sacrifício do sangue de Jesus Cristo na cruz. Nesse sentido, você é justificado por Deus. Então, se a oração de um justo, ela muito pode nos seus efeitos, certamente a oração de vários justos será uma bomba, será um poder enorme contra a inutilidade do inferno, contra as hostes malignas espirituais. Vamos orar a Deus e eu quero expedir essa bênção a você nessa tarde. Eu quero que você coloque o nome das pessoas nas suas intenções de fé. Eu quero que você ouça primeiro essa oração em hebraico e o pensamento para que o Espírito de Hashem, o Deus eterno, o Elohim Adonai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, do Mashiach ou do Messias, Yehoshua HaMashiach Ben Etzereth, possa atuar na sua vida agora. A Anne Moreira pede oração para a sua saúde e ministério. Fique tranquila. Nesse momento, o Espírito Santo vai tocar em cada um de vocês. Tá bom? E assim que os irmãos forem sentindo a bênção de Deus, os irmãos vão dando o seu depoimento aí, para que outras pessoas também tenham a sua fé alcançada. Então, feche os seus olhos e você está nesse momento e apenas ouça essa oração em hebraico e depois eu vou orar em português normal, tá bom? Oremos então a Deus nesse momento. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Re'ahavta et Adonai Elohecha, Bekhol levacha, uvechol, nafesh recha, uvechol, met decha, vechayu had dechabarim, Rael Asher Anohim, Mitzavecha Hayom al Levavecha, Vernatan Levanecha, Vedibanta Bam, Bishiptecha, Bevetecha, Uveli Kahertecha, Va Dereche, Uvishkho Betcha, Uvikhu Metcha, Ukshartam Leot al Yahedecha, Vehayu Letotafot, Ben Enekha, Uvetaran al Mezuzot Betcha, Uvesh Aletcha. Baruata Adonai Eloheinu, Behel Haolen Asher Kedesh Hanu, Bemitztovah Vetzvanu, Lehit Atef, Bemtsi Tsi. Bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, o que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou envolver-se em Tsi. Agora, nessa oração, aqui a irmã, o nome dela, ali é Cíntia. É uma bênção da família conhecida. Deus abençoe, Cíntia. Obrigado por aqui comigo nessa tarde também. Eu acabei de expedir uma bênção em hebraico, o Shema Israel e o Baruch Atah, e quero expedir a você também agora, nesse momento, uma bênção em aramaico, que é o Pai Nosso. Jesus Afonseca, estou orando, pode ficar tranquila, pela minha família, é isso? Estamos todos orando. Estamos em oração agora. É que eu estou pedindo algumas orações em hebraico e aramaico, que são fortíssimas para causar um efeito poderoso aí na sua vida, tá bom? Não é oração comprada, não é oração elaborada, não é oração milagrosa.
É a oração direta e ensinada nos lábios do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, a oração do Pai Nosso, em aramaico, ela começa assim, e eu vou traduzir em português para você, tá bom? Ela diz assim: Abum de Bashmaia, Netkada Shimor, Teite Malkuta Leruana, Leruete Besiana Raikana, de Bashmaia Afbahar, Rablan Laham de Suikan, Yauman, Washbokan Rauben, Altahen Raikana Dafrunan, Shibonan Warauben, Wela Talasan, Wela Tarlan, Udelare Malkuta, Wahalaya, Watsibukta, Halawan, Almin. Essa oração em Pai Nosso, do aramaico, ela é bem diferente da oração trazida após a Septuaginta, após o Concílio de Trento e após o Concílio de Nicéia e após as traduções pelo então português João Ferreira de Almeida, que viveu na Malásia, que foi o tradutor da Bíblia para o português e trouxe aí a Bíblia que você tem, que eu tenho, com gravíssimos erros do hebraico e do português e que deixou faltar muito. Mas uma coisa interessante nessa oração do Pai Nosso, que Jesus ele nos ensina, é que no Pai Nosso verdadeiro do aramaico, não aparece somente o termo Pai, mas aparece Mãe. E não tem hífen que separa Pai e Mãe, é Pai e Mãe junto. Então ele é sim o Pai Nosso verdadeiro, e fique atento porque esse Pai Nosso, ele também tem um poder muito grande na sua vida. Quando você visita a igreja do Pai Nosso em Jerusalém, na Palestina, essa oração em aramaico está numa pedra lavrada para todos aqueles olharem e rezarem e orarem e sentirem o poder das palavras que saíram da boca do Messias, ok? Então, a tradução para o português é essa: Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, do mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda a luz, assim como em todas as formas, em todas as existências individuais, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que é o Senhor, é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova, de tempos em tempos, e aqui tudo em beleza. Possa o seu amor ser o solo onde cresçam nossas ações. Vamos falar com o Papai do Céu agora? Oremos. Amado e eterno Deus, Pai das luzes, o Senhor que criou todos os mundos e todas as criaturas, o Senhor que assiste a nossa oração e que, segundo a sua palavra, nenhuma oração em contrito o Senhor a despreza. O Senhor não despreza a nenhuma mulher, a nenhum homem que vem até a sua presença. Independente das suas condições, miserável, pecaminosa, étnica, religiosa, o Senhor não está olhando para isso. O Senhor diz no Velho Testamento em Neemias: Filho meu, dai-me o teu coração
ou seja, dai-me a tua essência, a tua metafísica, o teu espírito, a tua alma, o teu ser. Senhor, estamos aqui no Brasil, num país onde as pessoas são feitas de bobas, são enroladas, são, meu Deus, passadas para trás, são furtadas e roubadas todos os dias os seus direitos através das políticas, através das leis, através, ó Deus, das medidas provisórias, através das eques da vida, Senhor. E o povo tem padecido dores de lágrimas, como os irmãos de Brumadinho, lá de Minas Gerais. O descaso, o desleixo e o amor ao dinheiro causou aquele povo pobre, aquela comunidade. As pessoas que precisam de um médico nesse país, as pessoas doentes e enfermas, com câncer, com doenças cujo remédio, o custo é altíssimo. Meu Deus, apenas uma ampola de um remédio para amenizar a dor custa de 6 a 8 mil reais ou muito mais. São situações, ó Deus, em que o homem esqueceu o afeto natural, em que o homem esqueceu o seu semelhante. E, em nome da desgraça e da dor e das doenças, dos cânceres, das doenças virais, das bacterianas, das doenças contagiosas, que muitas vezes fabricadas em grandes laboratórios para dar lucro ao império farmacológico desse país, a indústria da farmácia, que não vê a dor, mas vê o bolso. Senhor, Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E Tu disseste, ó Deus, lá no livro de Salmo, que quando Israel, Teu povo, passou pelo meio do deserto, em terra seca, nenhum dos Teus filhos se achou enfermo e doente. Amado Deus, aqui no Brasil, na Venezuela e nos campos de refugiados, dos africanos, dos sírios, estamos passando também em terra seca, de sofrimento, de dor, de descaso, de escravidão trabalhista, de uma péssima distribuição de renda, de tantas doenças psíquicas, psicológicas, tantos transtornos, tantas decepções em relacionamentos, tantas depressões, tantas mulheres abandonadas com seus filhos, tantas mulheres com o coração machucado, destroçado por companheiros que foram verdadeiros demônios na vida dessas mulheres. Tantas pessoas destruídas por dentro, tantas pessoas em hospitais, nos corredores, aguardando horas para uma consulta médica que nem sequer é uma consulta. São 3 perguntas e tchau, e um remédio qualquer. Um remédio de gripe para quem está com câncer. Senhor, pessoas jogadas no corredor, sentadas, idosos, nas macas, nos leitos, nas clínicas médicas, nas UTIs e CTIs. Espírito curador de Hashem, de Elohim Adonai. Espírito de Jeová Rafa. Em nome de Yehoshua, vosso Filho, o Messias, através do Kadosh, do Espírito Santo, envia agora os teus anjos e que toquem nesta mulher, e que toquem neste homem, que toquem neste idoso, nesta criança. O povo não tem dinheiro para comprar remédio, Senhor. O povo não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Meu Deus e meu Pai, como disse Davi, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, nesse momento agora, não me interessa quem quer que seja a pessoa, se ela é católica, se ela é carismática, se ela é da canção nova, se ela é da tradição.
Não importa se ela é protestante, da batista, da metodista, da wesleyana, da presbiteriana. Não importa se ela é, ó Deus, da congregação, da Deus do Brasil para Cristo. Se ela é da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Madureira, Perus. Não importa. Se ela é da Renascer, se ela é do R.R. Soares, da Internacional da Graça, se ela é da Mundial, se ela é da Universal. Isso não importa, assim como não importa para o Senhor. Se ela é do kardecismo, da mesa branca, se ela é da banda da Umbanda, do candomblé, isso não interessa, não importa para o Senhor. Se ela é da Testemunha de Jeová, dos Mormons, dos Messiânicos, da Saint-Chanoyer, ela é um coração humano, ela é uma pessoa. E por causa disso, porque ela é feitura das suas mãos, eu abraço-a com as suas dores, com as suas lágrimas, crendo nas suas máximas que dissestes. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Aonde o Senhor disse, aquilo que vocês concordarem, acordarem, ligarem na terra, também será acordado no céu. E eu sei que o Senhor conhece o coração deste homem e desta mulher e sabe, Deus, dos desígnios, dos desejos. Existem pessoas, meu Pai, que a oração não é respondida. O pedido não é dado. O Senhor sabe o que irá acontecer na vida dessa pessoa. Por exemplo, existem mulheres clamando, suplicando para que o Senhor traga o marido, o ex-companheiro de volta. O Senhor não vai querer, porque o Senhor sabe que o ex-companheiro é um diabo, é um lixo, e se voltar, vai matar essa mulher. Nesse caso, Senhor, a tua luz, o lampejo do teu Espírito Santo e da tua sabedoria venha sobre esta mulher. Acalme o coração dela e prepare um homem de verdade, um homem de Deus, um homem abençoado, um homem que vem para somar, para dar guarnição, para acolher, para amar, para respeitar e trazer a felicidade. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus, que o câncer nesse momento desapareça. Em nome de Jesus, o Cristo, ou melhor, em nome de Yehoshua Hamashia Menetzeré, desapareça os tumores cancerosos. Em nome de Jesus, que a tua bênção venha sobre a minha irmã Marli, a mãe da Shirley, da Vanessa e da Jaqueline, lá de Santa Catarina, região de Palmeiras. Senhor, teu Espírito Santo, sopra o ruá, em hebraico, que é o Espírito da vida, com força sobre a Marli e sobre todas as pessoas que estão acometidas, presas, ó Deus, por doenças terminais e agressivas. Ó Deus amado, espanta para hoje agora e liberta a pessoa do espírito da depressão, da tristeza aguda, da tristeza que destrói, nociva, que não faz com que essa pessoa saia da cama, que se levante e que se alimente. Em nome de Jesus, receba vida e receba libertação pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, pessoas que não andam, façam um teste de esforço, levantem-se da cabeça. Aquele que não ouve, quem está do lado, peça para que coloque as mãos no ouvido, nos ouvidos, sejam curados em nome de Jesus. Os mudos, os surdos, os cegos. Aqueles que estão presos, meu Deus, através da toxina, do entorpecimento, das drogas sintéticas, como a cocaína, como a heroína, como a LSD, como tantas outras porcarias sintéticas, cheias de venenos químicos, Senhor, que atuam no lado cerebral, onde se concentra a dopamina. Seja agora o teu Espírito Santo como luz, fogo e queime
toda atuação, toda força, todo desejo, todo desejo incontrolável, toda a quantidade exacerbada de veneno e de droga e de cocaína que está concentrada neste cérebro, no centro nervoso, neurológico deste homem e desta mulher. Liberta-o, desintoxica-o em nome de Jesus Cristo, e que o vício acabe hoje, a dependência no organismo acabe hoje, que o teu cérebro seja curado, que o teu cérebro seja limpo e liberto em nome de Jesus Cristo. Que haja um emprego, abra, ó Deus, as portas do emprego para todo aquele que está desempregado. Que ainda hoje o telefone venha a tocar, o e-mail, o WhatsApp, as mensagens sobre uma proposta de emprego digna e honrada. Senhor, abençoe os casais, as famílias, os pais que estão largados, jogados, desprezados nos asilos e nas casas, meu Deus, de apoio aos idosos. Piedade, Senhor, e misericórdia é o que vos peço nesta hora. Atenda a oração do povo brasileiro. Que todo político corrupto, ladrão, venha cair por terra, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Poder que há no teu nome, na tua palavra e na oração do teu povo. Assim, Deus, nós terminamos essa oração da tarde. Ó Deus querido, concordando, ó Deus, a glória de cada um de nós. Acordando, ligando a Deus aqui pela fé. Aquele que estava doente já não está mais. Aquele que sofria problemas de perturbação mental e espiritual, de ordem psíquica, psicológica, perturbações de ordem de espíritos malignos, não estão mais. Estão libertos em nome de Jesus. A tua epilepsia já não existe mais. As tuas convulsões cessam e param aqui, em nome de Jesus Cristo. Recebam a saúde, a luz, a paz, a vida. Receba o seu filho de volta, transformado e recuperado. Em nome de Jesus, o Cristo, pelo poder que há no nome do Senhor, e pelo poder que há na oração e na palavra de Deus. Deus vos abençoe em nome de Yehoshua HaMashiach. Deus abençoe em nome de Jesus. Estão todos abençoados, iluminados, agraciados, livres para Deus e para a vida, em nome de Jesus. Vamos à palavra de hoje? Amados, eu vou começar essa palavra de hoje, conversar com vocês hoje sobre o batismo. O que você acha do batismo? Todas as pessoas que estão aqui comigo já foram apresentadas, ok? Fiquem tranquilas, não se desesperem não, Deus é bom demais. O batismo, deixa eu pegar aqui umas anotações por aqui. O batismo não é novidade não, viu pessoal? A grande questão e o grande problema do batismo é o fim para o qual ele foi cultivado, esse ritual. O batismo, na verdade, ele já existia no povo de Israel. Eu coloquei meu óculos agora. Não tem problema. O batismo já existia no povo de Israel. João Batista já exercia essa prática. Mas João, ele batizava segundo o costume judaico que sempre houve. Antigamente, se você olhar no livro de Levítico, lá você vai encontrar batismo para se apresentar ao sacerdote, para ir ao templo, batismo para almoçar, para jantar, batismo das mulheres. Porque o que significa batismo em hebraico? Que é o tevilá. O tevilá em hebraico, ele significa apenas imersão. Então, para ter a noção de estar
totalmente limpo e purificado, tinha que se tomar um banho. A palavra batismo significa banho, tomar banho por imersão total do corpo. Jesus teve um conflito aí com os fariseus, quando seus discípulos comiam e não lavavam as mãos. O batismo, ele era em três tipos de batismo. Haviam vários tanques, inclusive o de Betesda, o tanque de Siloé, não é? Onde Jesus operou aí alguns milagres. Mas o Tevilá, eram três tipos de Tevilá. Era o Tevilá, era o Netilá e Adaim, que é a lavagem das mãos, dos pés, do corpo inteiro. O Tevilá, ele era um batismo, é o batismo que os judeus faziam. Quem queria participar do sacrifício dos animais do templo, além dos sacerdotes, além dos levitas, quem queria participar ou se aproximar daquele lugar sagrado, deveria tomar banho. O judeu sempre teve essa questão de cultura e de costume de higiene pessoal muito acirrado. Uma vez que vivia no deserto, não você imagina, né? Então o batismo é o tevilar hebraico, que significa apenas lavagem. Então, os primeiros batismos que se tem ideia na história judaica, registrado lá no livro de Levítico, é para se estar limpo e estar purificado. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde. Deus abençoe. Acabamos de orar pela sua mãe e por todo mundo aí. A quem Deus é poderoso. Então, vamos para o batismo. Tá? Então, o batismo em hebraico, esse batismo é apenas uma lavagem para limpar as impurezas, as sujeiras do corpo. Então, tanto o sacerdote quanto o levita, os obreiros e o povo que quiser se aproximar do templo ou assistir o sacrifício dos animais imolados, não é? Os rituais sagrados, eles precisavam estar limpos, ok? O segundo batismo era para as refeições, não é? Então lava-se a mão, lava-se os pés, toma banho antes de dormir, toma banho ao acordar. Lembrando que é na Palestina uma região onde o sol é escaldante durante o dia. E não porque não está na Palestina que não se deve tomar banho. Sempre deve tomar banho, praticar higiene para o seu corpo. E o terceiro batismo era aquele batismo que se encontra no livro de Levítico. Se você ler lá, tinha que se banhar, a lei da purificação. Então a mulher nos seus dias de menstruação também tinha lá o seu período, não podia estar no tempo, tinha que se lavar sempre, várias vezes durante o dia. Esse, pessoal, é o batismo hebraico. E o batismo que João fazia, o João Batista, na época de Jesus, convidava o povo a mergulhar na água. Os judeus já se batizavam antes da chegada do Messias, da chegada de Jesus. Então João Batista convidava o povo. Vamos ver aqui, ó. Mateus capítulo 3, olha só. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar ou desatar, desamarrar. Ele, o Messias, o Yahushua, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Eu fiz aqui uma anotação, deixa eu ver se eu acho. Fiz uma anotação aqui que é interessante. Um rabino muito famoso, que ficou pela história, chamado Maimônides, né? Pode ser considerado um dos pais da igreja. Maimônides, ele escreveu assim, acerca do batismo. A pessoa que direciona o seu coração, a fim de purificar sua alma de impureza espiritual, como pensamentos iníquos ou perversidades, se tornará pura à medida
que determina em seu coração afastar-se destas coisas e banhar-se nas águas de um puro conhecimento. A grande questão, a grande pergunta é... Deixa eu pegar, se eu acho meu óculos. Sem óculos não dá. Eu não sei onde está. Poxa. Não sei onde está. Perdi o meu óculos, eu mesmo aqui. Bom, vamos lá, sem óculos mesmo. A grande pergunta, amados, é a seguinte. Eu recebo mensagens, perguntas, dúvidas sobre questões da fé, Santa Ceia e batismo. Um jovem, chorando, falou comigo por esses dias. Ele é da denominação Assembleia de Deus, diz que se sentiu envergonhado e humilhado porque... E outro, da Deus é Amor, porque ele jogou bola com os colegas dele da escola na quadra. Até então eu não sei onde está na Bíblia que não se pode jogar bola, praticar esporte. Ao contrário, Paulo até dá um incentivo sobre o esporte, fala sobre o atleta, usa como exemplo. Mas os fanatizadores, né, os bitolados estão aí. E esse jovem disse que teve que confessar-se diante da igreja inteira que ele jogou bola num time de futebol na escola com pessoas que não eram da Assembleia de Deus. E porque eram católicas, elas eram imundas, sujas e pecadoras, etc. O outro, da Deus é Amor, diz que foi punido e não foi dado o direito a ser batizado porque visitou uma outra igreja. E o empoderamento, a manipulação fanatizadora, Pati Mendes está assistindo. Amém, que Deus abençoe, Pati. Então, as pessoas fanatizadoras, as pessoas que não têm conhecimento do Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de amor, criam essas regras, criam esses sistemas que fanatizam essas doutrinas de homens e colocam medo nas pessoas, dúvidas, que causa perturbação, questionamento, estresse emocional e psicológico, ao ponto da pessoa não se sentir bem, ou se sentir afastada de Deus, ou não estar em comunhão com Deus. Simplesmente porque jogou bola com um colega na escola. Simplesmente porque visitou uma outra igreja e a sua igreja não permite. Aquilo que ligares no céu, na terra, será ligado no céu. Mas nem tudo que nós concordamos aqui entre nós também recebe o aval, recebe a canetada, recebe o ok do reino dos céus. Porque muitas coisas que vêm do nosso pensamento, do nosso coração, quando religiosos, quando líderes, não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o amor, com a bondade, com a misericórdia de Deus. E acabamos fanatizando as pessoas, traumatizando as pessoas e colocando medo sobre elas. Então as pessoas têm medo de fazer algumas coisas, de jogar bola, de praticar esporte, não pode visitar uma outra igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode pôr uma bermuda, não pode se divorciar porque não tem mais direito à Santa Ceia na igreja, não é? O pessoal que é da congregação. Aonde que está isso? Qual é o texto base? Não é? Qual é a base bíblica? Qual o fundamento bíblico para um ancião proibir, uma congregação proibir alguém de participar da ceia do corpo do Senhor? Isso é... Josi, amém. Boa tarde. Boa tarde, Josi. A paz, Shalom Adonai. Isso não tem cabimento. Isso é empoderamento. Isso é mentira. É doutrinamento litúrgico de homem para um só objetivo. Então, quer dizer, por exemplo, uma irmã, uma vez, de uma igreja, semelhante à congregação, ela veio chorando porque depois de 30 anos de oração, o marido dela resolve se batizar e ele era da polícia militar. Ele resolve então se batizar e se rende à palavra de Cristo, não é? Mas, no interrogatório da igreja, eles queriam saber como estava a vida dele, a comunhão dele, se ele estava purificado ou não. Olha, meus irmãos, é antiético, é falta de respeito
você querer ser invasivo na vida do outro para saber se ele está apto à sua visão, à sua lógica, à sua ótica para aquela pessoa entrar no céu ou não. Cuidado, Jesus disse lá em Mateus 23 que os fariseus, os religiosos, os sistemáticos, os que são donos da lei, da liturgia e da doutrina, são aqueles que têm a chave do reino dos céus. Eles não entram e também não deixam as pessoas entrarem, né? Que chaves são essas? Numa linguagem metafórica, é conhecimento, é autoridade. Então, se você tem conhecimento de Deus, seja mais ameno, seja mais amigo, mais amoroso, seja como Cristo foi. Procure ser imitador de Jesus Cristo e não imitador de fariseu, e não imitador de sistemático, de fundamentalista religioso. Porque isso só atrapalha, só impede o desenvolvimento, o crescimento da pessoa e a intimidade e comunhão dela, as experiências dela para com Deus. Olha, então aquele homem disse, no dia do batismo, fizeram com ele um cursinho, que hoje tem cursinho para tudo, né? Uma interrogação lá. Como é que o senhor está? O senhor tem algum vício? Ele falou, eu não consegui me livrar ainda, mas estou orando a Deus para que Deus me cure do vício do cigarro. Ah, então o senhor não pode se batizar, eu sinto muito. Mas por que não? Quem vai me libertar é Deus. Eu estou buscando a Deus, buscando o Espírito Santo. Estou clamando a Deus para que Deus me liberte disso. Mas eu quero me entregar a Deus. Depois de 30 anos que eu senti a palavra no meu coração, que eu abri o meu coração, minha esposa está feliz, tem uma festa na minha casa, porque eu vou me descer as águas hoje. E você diz que não. Não, aqui a igreja não permite. Primeiro o senhor se liberta do vício. Olha, a Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos dar conta do sangue inocente. Então, a gente tem que ter uma palavra de salvação, de compreensão, de inclusão, de amor e de misericórdia. Nós não somos deuses. Deus não nos instituiu como juízes de ninguém, como fiscal da vida alheia de ninguém. Se o fulano bebe, se o fulano fuma, se o fulano faz isso, faz aquilo. Isso é problema dele com Deus. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar nas pessoas. Faça o teu papel de orientador espiritual, de pregador da palavra, de orador, ore, interceda, de intercessor, de alguém que ama as ovelhas, ama as pessoas e compreende as pessoas. Mas impor e dizer, não, você não pode batizar porque você jogou bola com o pessoalzinho lá que é católico. Ah, você não vai batizar porque você visitou a igreja, você foi na Universal, na Igreja Mundana, você foi na Mundial, você foi na Renascer, então você não pode se batizar e muito menos tomar ceia. Tem que se arrepender, mas se arrepender de quê? Aonde? Qual base bíblica que essas coisas são pecados? Devemos tomar cuidado com uma série de doutrinas e dogmas que tem por aí, que fanatizam as pessoas, que tiram as pessoas da presença de Deus e as fazem ficarem loucas, bitoladas, com consequências e sequelas psicológicas, religiosas, adorando o pastor e adorando a doutrina da igreja, mas esquecendo e desprezando a palavra de Jesus Cristo. Mas então, voltemos aqui, olha só. João diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Esse batismo de João, na verdade, ele era algo simbólico, assim como o batismo que hoje tem nas igrejas é simbólico, assim como a ceia também é um ritual simbólico. Mas a Santa Ceia e o batismo não salva você de jeito nenhum. São apenas rituais públicos, apenas para que as pessoas fiquem sabendo que você se entregou a Jesus Cristo. Mas qual é a importância das pessoas saberem que você se entregou a Jesus Cristo? Qual é a importância das pessoas saberem que você desceu num tanque, numa piscina cheia de cloro, ou que você foi em Mairiporã, numa represa, ou que você foi na praia, ou que você foi no rio? Qual é a relevância do seu corpo descer às águas?
Isso vai mudar a sua vida? Isso vai transformar a sua pessoa interna? Isso vai tirar os seus vícios imorais? Isso vai curar você da ignorância? Vai curar você do vício da pornografia, da traição, do adultério, do cigarro e de qualquer outra coisa imoral e destruidora que atua na tua vida? Quantas pessoas são batizadas há mais de 30, 40, 50, 60, 80 anos? Quantas pessoas tomam o sangue de Jesus e ingerem o corpo de Jesus na igreja? Vão lá e fazem todo aquele clímax. E chora, e rabalaia, e não sei o quê. Mas ao sair dali, já estão metendo pau na irmã que está com o cabelo mal arrumado, ou que está com uma saia furada, ou que está com um sapato velho. Ou metendo pau naquela que está com o cabelo bem feito, escovado e com uma roupa cara. Ou chega em casa, briga com o marido, briga com o filho. As coisas externas e físicas não têm poder algum sobre a nossa vida. Não é a ceia, não é o pão, não é o vinho, não é a água. Não é o ritual que te converte. Tá cheio de pastor aí, cheio de crentes, de evangélicos, de cristãos, de católicos, que são batizados, seguiram todos os ritos e são piores do que aqueles que nunca entraram dentro de uma igreja. Olha o que João diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mensageiro, então, qual é o batismo mais relevante e mais importante? O batismo mais importante que o ser humano possa experimentar é o batismo pelo Espírito Santo. É o batismo pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que o santifica, é a palavra de Deus que purifica. O batismo nas águas foi incorporado na igreja. O batismo nas águas foi tratado com uma relevância tão grande, porque você pode notar, se você for numa igreja e aceitar Jesus, né? Você automaticamente vai ser obrigado, porque eles vão ficar na sua orelha para você se batizar ali. Caso você erga a mão e aceite Jesus, mas não quer se batizar, eles já começam a dizer que você está com demônio, que o seu pecado está grave, que você está maldito, etc. Arlene Almeida. Boa tarde, Arlene. Deus abençoe. A Josi Oliveira também. Todos que estão aí. Então, a religião tem esse papel desagradável, fanatizador, que vem empoderar e manipular as pessoas. Mas por que todo mundo quer que as pessoas se batizem na sua igreja? Um exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, ela não aceita que uma pessoa que saiu de uma outra igreja, denominação, passe para ela sem que tenha que se batizar novamente. Porque eles não aceitam. Eles não aceitam que a outra igreja é a igreja de Deus. Só a igreja deles é a igreja de Deus. Da mesma forma, os testemunhas de Jeová também não aceitam que você entre na religião deles se você não passar pelo batismo deles. Da mesma forma que a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, os mormons, também não aceitam. Não aceitam nem que você diga que tem o Espírito Santo se você não passar pelo batismo da igreja deles. E assim, a Igreja Católica Apostólica Romana, se você quer entrar lá, você vai ter que se batizar de novo lá, receber o batismo da Igreja Católica. Então, cada qual cria o seu batismo, cada qual cria a sua liturgia, o seu dogma, cada qual padroniza, não é? Cada qual vai patentear as coisas espirituais, as coisas da Bíblia, justamente para segurar você dentro daquela religião. É para isso. Porque a partir do momento em que você se batiza, você logo ganha uma carteirinha de membro, um RG, eu não sei para que isso, que Paulo fala que nós somos a carta, nós somos o exemplo de vida prática, não é? Nos nossos atos e ações. Mas eles querem que você se batize na igreja, não é para que você seja salvo. Acorda. Vamos acordar, vamos deixar de ser bobo, deixar de ser tonto, pessoal. Vamos deixar de ser criança infantil. Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino, pensava como menino, mas agora sou homem.
Então eu ajo, eu vou agir, eu vou pensar, eu vou racionalizar, ver as coisas como um adulto. O cérebro muda, viu, gente? O cérebro tem as suas metamorfoses, as suas mudanças para melhor. Menos burro, mais intelectual, né? Começa a ver a vida com uma outra visão. Então, por que as pessoas batem tanto nessa tecla? Tem que batizar nas águas, na água corrente, tem que batizar nisso, naquilo outro. O batismo não passa de um banho, de uma lavagem, né? E aí você vai ver aí pelas influências gregas, não é? Batismo, bate-piso, não é? Tantas coisas. E Paulo faz menção, né, do batismo. Ele relaciona o batismo de forma simbólica, como sepultamento, assim como Jesus morreu, nós morremos também com ele no batismo, assim como Jesus foi crucificado na cruz, os nossos pecados foram cravados também com ele na cruz. É uma linguagem metafórica. Isso não significa que o batismo vai te salvar. Se você achou que você é salvo, ou que você é melhor do que o católico, ou que você é melhor do que aquele que não vai na igreja, porque você desceu as águas, e você tem uma carteirinha de membro da Assembleia de Deus, porque você come um pão e bebe um vinho, um suco maguari, você acha que você é melhor do que o outro, você está completamente enganado. Porque você precisa renascer do Espírito Santo de Deus. O batismo não salva ninguém. Por que então batem tanto na tecla do batismo? Para que você fique preso, se torne um preso, um membro, um associado de uma denominação, um associado de uma empresa religiosa. Essa é a grande verdade, não tem o que falar outra coisa. Entendeu? Porque a partir do momento que você se batiza, você vai se ver obrigado a ser um cooperador, um colaborador, um mantenedor. Você vai ser obrigado a ser um dizimista. Porque agora você é batizado, você é membro, tem que dar o seu dízimo. Se não der o dízimo, você é ladrão, vai para o inferno, o capeta vai comer tua alma. Mentira lavada. História da carochinha. Vai por mim. Olha só. Eu quero ler aqui uma outra passagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos para Marcos 16. E agora o bicho vai pegar. Marcos 16. Eu sei que tem um monte de gente aí metendo um pau em mim, falando que esse mensageiro aí tá falando bobagem. Tem que batizar sim, porque tá escrito. É verdade, tá escrito. Vamos lá. A maioria das pessoas começaram a dar ênfase, realce, né? E relevância ao ritual do batismo por causa desse texto aqui. Marcos 16. Diz assim, ó, Marcos 16:15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Sabe de uma coisa? Você já ouviu falar no Códice Sinaítico? Códice Sinaítico. É um pergaminho, é um papiro muito bem guardado em vidro, que algumas pessoas têm essa cópia. O Códice Sinaítico, que foi encontrado no convento de Santa Catarina, nos pés do Monte Sinai. O Códice Sinaítico tem 140 livros do Velho Testamento, entre eles os apócrifos, que o povo diz que é apócrifo, eu não creio nisso. E tem 360 páginas que incorpora todo o Novo Testamento, em hebraico, em grego, em aramaico. E no Códice Sinaítico, que é o mais verdadeiro, o mais autêntico de todos os resquícios, de todos os papiros, pergaminhos encontrados sobre os evangelhos, ele é o mais digno de crença, de credibilidade. E no Códice Sinaítico, no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16,
Não existe essas palavras de Jesus lá. No Códice Sinaítico não tem, Marcos não tem capítulo 16. Não tem, aliás, o versículo 16, não tem essa parte que colocaram aqui no capítulo 16, nessa Bíblia adulterada pelo Concílio de Nicéia, nessa Bíblia adulterada pela Septuaginta, nessa Bíblia adulterada pelos pais da igreja, nessa Bíblia adulterada, aonde, deixa eu ver aqui o nome que eu notei, aonde Tertuliano, Clemente, Cipriano, Jerônimo fizeram a sua interpretação e tradução, aonde João Ferreira de Almeida, missionário português que morou na Malásia e que transliterou a Bíblia para o português, errou e errou feio em suas interpretações bíblicas. Estou falando de adultério literário, acréscimos que inventaram, porque acharam uma questão de eufemismo e acharam bonito colocar isso aqui. Portanto, pastores, senhores, dou um conselho aos senhores, vão estudar hermenêutica e exegese bem apurada. Vão lá para Jerusalém, ou nas melhores faculdades, pega uma USP da vida, né? Pega uma faculdade católica, estudem, se dobrem, dissequem a Bíblia, os textos bíblicos, nas suas hermenêuticas e exegeses bíblicas, e vejam que não existe essas frases aqui. Na realidade, nunca houve, nunca foram pronunciadas por Jesus. E disse-lhes, Marcos 16, 16, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Não há esse texto. Jesus nunca falou isso no original. No original também não há a palavra de Jesus que diz que nós devemos, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Não há no original, é um acréscimo. Vamos completar para ficar bonitinho. Foi isso que fizeram. Então, como que você pode afirmar, com base nisso, que uma pessoa que não toma um banho numa piscina, ou numa lagoa, ou numa praia, não vai ser salva? O que salva a pessoa é o seu caráter, ok? O que salva você, meu irmão, minha irmã, de qualquer igreja que for, o que vai te salvar, te levar para o céu, com o Yahushua, com o Hashem, que é o Deus Pai, bendito seja o teu nome para sempre, o que vai te levar ao céu, a tua salvação, são as suas atitudes e você guardar a palavra dele no seu coração. Não é a sua frequência, a sua denominação, não é a sua carteira de membro, não é a tua liturgia que vai te salvar. Veja o que Paulo ensina no livro de Romanos, capítulo 10. Deixa eu ver aqui, quer ver? Eu acho que é. Olha só, Paulo escreve aos Romanos, dizendo assim, no capítulo 10. Se com a tua boca confessares a Yahushua como Senhor, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus, o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tá vendo? Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá vendo aí? Não é o batismo que vai te salvar. Não é o descer pelas águas que vai te salvar. Portanto, você que é jovem, que é adolescente, né, que não quis se batizar, fazer parte desse rito,
e seu pai e sua mãe ficou impondo na sua cabeça, se batiza, não sei o quê, porque senão você vai para o inferno. Esquece, isso é bobagem, isso é mito, isso é folclore, tá bom? É claro que é um desejo ardente de amor do seu pai, da sua mãe, devo reconhecer isso, em querer ver você nos caminhos de Deus, dentro de uma igreja. Mas é importante salientar e revelar às pessoas que batismo nas águas não salva ninguém, que Santa Ceia não salva ninguém, porque a Santa Ceia nunca foi capaz de curar a língua peçonhenta de mulheres fofoqueiras da igreja. A Santa Ceia nunca foi capaz de curar pastores safados e ladrões, pedófilos, adúlteros na igreja. A Santa Ceia nunca foi capaz de resolver problemas individuais, pecados, emoções, desejos de cada pessoa. E muito menos o batismo. Não passa de rituais. E Jesus nunca batizou ninguém. Vamos ver isso aqui? Eu vou só achar aqui. Eu marquei aqui. Deixa eu ver. João 3:22. Vamos voltar para João 3:22? Eu vou te revelar uma coisa aqui que você vai ficar de cabelo em pé, mas é a mais pura verdade. Evangelho de João 3, versículo 22. Evangelho de João 3:22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Olha só, mas eu vou pegar um outro texto, fica aí para você aprender, né? João 4:1, Evangelho de João, capítulo 4, agora. Olha só o que o evangelista diz. Evangelho de João, capítulo 4, do 1 ao 3. Olha só. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que, no versículo 2, do capítulo 4 de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Tá vendo? Jesus, agora vem uma questão interessante. Se o batismo era tão relevante, importante, salvava as almas, não é? Por que Jesus, o Cristo, Yahushua, nunca batizou ninguém? Ele estava com os seus discípulos e acompanhava esse ritual de lavagem corporal, que simbolizava a lavagem dos pecados morais da pessoa e espirituais. Mas ele mesmo nunca batizou ninguém. Por que será? Agora, uma outra pergunta que eu faço a você. Por que e para que Jesus, o Filho de Deus, precisou se batizar? Vamos ver isso aqui? Voltamos lá para Mateus, capítulo 3. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus logo das águas, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, para que serve o batismo? Desde o seu significado mais literário, assim, menos espiritual, para lavar a sujeira do corpo. Não é isso? Para lavar a poeira, a sujeira dos pés, das mãos, tirar o suor do rosto, o azedume, o furgunço, o mau cheiro, não é? Para tirar a sujeira, para ficar limpo, o corpo ficar limpo.
Mas o batismo espiritual, o batismo místico, cósmico, religioso, para que serve? Seria para limpar a alma. E desde quando a água limpa a alma de alguém? A água limpa o corpo físico. Agora, o sangue de Jesus, conforme está escrito, nos purifica de todo pecado. Agora, a palavra de Deus, ela nos purifica, nos santifica, nos aperfeiçoa em Cristo, né? A nossa essência, a nossa metafísica, o nosso ser espiritual, ele é moldado a partir do momento em que lemos os evangelhos de Yehoshua, as palavras de Hashem, as palavras de Elohim Adonai. Enfim, a partir do momento em que lemos e nos alimentamos da palavra de Deus, nós somos limpos e purificados, porque essa palavra permanece dentro de nós, a semente. E se eu roubava, não vou roubar mais, porque a palavra diz: não furte, não roube, não mate, não adultere, não faça isso, não faça aquilo, não coloque coisa mais diante dos seus olhos. Quando eu vou me enchendo dessa alimentação, desse pão vivo que vem do céu, desse sangue simbólico que é a palavra de Deus, essa água, como que água, metaforicamente, vai me lavando, vai me limpando, vai me convertendo, e eu vou melhorando, e eu vou mudando. Mas não é um ritual num tanque d'água que vai mudar e vai definir a minha vida, e vai transformar e vai me converter. Isso nunca. Isso é apenas para um efeito público, para que as pessoas vejam que você tomou essa atitude, que você agora pertence. Aí que eu fico, que eu não acho legal. Então o batismo, ele é necessário para exposição pública, para que as pessoas vejam que você agora é um cristão. Errado. As pessoas não precisam ver que você é um cristão através da sua entrega a uma religião, ou a uma denominação, ou a uma doutrina, ou a um ritual. As pessoas têm que ver que você é de Deus quando você começa a praticar a palavra de Deus. A fé sem obra, ela é morta. Ah, irmã Maria Marquezine, essa é uma bênção, me acompanha sempre. Deus abençoe a senhora, viu, Maria Marquezine? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. E espero que o teu sogro esteja bem melhor, totalmente restaurado lá, o problema dele. Então, irmãos, a conversão com Deus, a comunhão com Deus, ela independe da sua aliança, do seu trato, da sua negociação, da sua entrega ao homem e à religião. E eu lhe aconselho, é melhor você entregar a Deus dentro da sua casa, orar, falar com Deus dentro da sua casa, onde você não será vítima de impostos religiosos, dízimo, oferta, voto, campanha, propósito, onde você pode pegar o seu dinheiro e investir no tesouro direto, na poupança, na sua vida, nos seus filhos, no seu neto. Você pode tirar uma parte como dízimo, 10% ou até mais, e investir no verdadeiro templo de Deus, que são as pessoas, o ser humano, independente de cor, de ética, de sexo, de gênero, independente de religião. Quando você pratica o amor, quando você pratica a caridade, aí sim você está convertido. Aí sim você está de bem com Deus e não tem nada que te derrube. Sabe? Você viu lá o que Paulo diz? Que o que salva é confessar a Deus e ter Ele no seu coração. Não é ser membro de nenhuma igreja, não é estar batizado ou não estar, não é estar tomando ceia ou não estar, não é estar frequentando ou não. É você estar praticando o amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, capítulo 4 do livro de Mateus. Não, já voltei para cá. Aquela parte eu já falei, né? Já mostrei que Jesus não batizava ninguém. Agora, eu estou querendo que você entenda por que Jesus se batizou. Sendo que ele não tinha pecado. Jesus tinha pecado. Jesus era pecador, era sujo, era imoral. Jesus tinha cedido às tentações humanas. Jesus cobiçou Maria Madalena. Jesus cobiçou alguma mulher. Jesus se deitou com alguma mulher. Jesus cometeu algum pecado sexual, carnal.
ele furtou alguém, ele roubou alguém, ele agrediu alguém, ele matou alguém. Ele era o Cordeiro vivo de Deus, o Santo, o Puro, a luz do mundo. O lírio dos vales, a rosa de Saron, a paz, o caminho, a verdade, a vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele não precisava se batizar. Mas então, mensageiro, por que Jesus se batizou? Jesus se batizou no Rio Jordão uma só vez. Só um minutinho, que esse meu equipar aqui está querendo voar. Achei meu óculos. Achei meu óculos. Pronto, agora eu enxergo melhor. Glória a Deus. Então, pessoal, Jesus, ele se batizou uma só vez no Rio Jordão. Presta atenção nessa revelação, nesse mistério. Por isso que eu gosto de... É por isso que, como está escrito em João, Deus ensinará todas as coisas a cada um de nós pelo Espírito Santo. E em Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem coisas que você não vai encontrar na faculdade de teologia. Tem coisas que eu desenvolvi com Deus, pessoal. Não foi na faculdade, não. Não foi na faculdade. Não foi nas dissertações. Não foi nas exegeses, nas hermenêuticas, na apologética, na cristologia, na paracletologia. Não foi nada disso. Foi buscando a Deus em casa, buscando o Espírito Santo, de coração aberto e sincero, sabe? Presta atenção nessa aqui. Assim como Jesus, Paulo diz na Epístola aos Hebreus, que assim como que por um homem veio o pecado ao mundo, por um outro homem também veio o perdão. Se por um homem entrou a morte no mundo, por outro homem entrou a vida. Esse homem, filho do homem, Jesus. Assim como Jesus morreu uma só vez na cruz do Calvário, o justo pelos injustos, salvando a todos nós, Jesus, o justo, o puro, sem pecado, desce ao Jordão, entra nas águas, toma uma atitude que não lhe cabe, que não era necessário tomar. Ele desce nas águas do Rio Jordão e cumpre a lei de Deus, cumpre a justiça de Deus. Todos nós, presta atenção, bispos, apóstolos, pastores e padres, missionários, presbíteros, evangelistas, obreiros, todos nós, todos os seres humanos do mundo, fomos batizados em Jesus Cristo, quando ele desceu as águas no Rio Jordão. Não há necessidade de ninguém descer as águas de novo. Assim como Paulo diz em Romanos, que nós somos sepultados com ele, fomos sepultados com ele nas águas do batismo. Jesus já sepultou os nossos pecados nas águas do batismo, através dele, do corpo dele, o corpo dele universal, o corpo dele de forma genérica, o corpo dele de forma coletiva. Todas as almas, pessoas do mundo, de todos os continentes, países, cidades, estados, bairros, periferias, tribos e línguas, todos nós fomos batizados em Jesus, por isso que ele cumpriu a justiça de Deus. Então não é necessário você descer as águas para estar bem com Deus. Não é necessário você descer as águas de uma igreja ou membrar-se numa igreja para estar em comunhão com Cristo. Isso não é comunhão com Cristo. Isso é um jogo sistemático, religioso, teológico, para você estar preso e presa a uma denominação que hoje deixou de ser algo espiritual e passou a ser empresa. Money,
dízimo, obra de Deus, casa do tesouro, que é uma grande papagaiada, que nem templo tem mais de Herodes, já caiu há milhares de anos, há centenas de anos, há milhares de anos. Não tem mais o templo de Herodes, não tem mais o sacerdote, não tem mais o levita, não tem que dar dízimo a ninguém, muito menos dinheiro. Se os pastores desse país usassem toda a sua inteligência e pregassem a palavra de Deus como deveria ser pregada, Mateus 10, capítulo 7 e 8, diz assim: E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos. É uma ordenança. Curai os enfermos. Ressuscitai os mortos. Purificai leprosos. Expulsai demônios, daimônios, espíritos maus, encostos, entidades, problemas psiquiátricos, psíquicos, psicológicos, transtornos. E de graça recebestes, de graça dai. Se eu recebo o dom de Deus, de poder transmitir a você uma mensagem, um ensinamento, se eu recebo o dom de Deus de orar e você ser curado, se eu recebo o dom de Deus de eu poder fazer uma oração e expelir e o mal sair da sua vida, eu não posso, biblicamente, eu não posso, por ordem de Yehoshua, por ordem de Hashem, o Pai, Elohim Adonai, por ordem e orientação de Deus, eu não posso receber um centavo da tua mão. Eu não posso viver inventando estrategicamente com a equipe de marketing e publicidade da minha denominação em fazer posters, não é? Em criar posters, criar imagens no computador, na televisão, de Fogueira Santa de Israel, Vale do Sal, não é? De A Chave da Vitória, o Tanque de Betesda, e você pagar um valor absurdo, quando que você nem dinheiro tem para comprar 1 quilo de açúcar na sua casa, quando você não tem nem dinheiro para pôr gasolina no seu carro, quando você não tem dinheiro para colocar pão para os seus filhos comer na sua casa, quando que você não tem dinheiro para comprar remédios para sua mãe e para o seu pai. E você ainda tem que passar pelo ridículo, pela humilhação de tentar ser achado ou agraciado ou querido por Deus, porque você fez um sacrifício de tolo, conforme Isaías 50 ou 55, tirar do pão para dar para bispo, para pastor, para apóstolo. Vão trabalhar, bando de vagabundos, bando de safados e ladrões, mercenários da fé, que enganam esse povo, enganam essas mulheres, enganam essas pessoas da igreja, que também têm preguiça e não querem aprender nada com o Espírito Santo. Porque são viciadas, são pobres, carentes de ouvir uma palavra, mas que tem que estar lá na igreja e sabe que lá o cara só fala em dinheiro, em promessa de mudança de vida. Ora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Qual é a dificuldade de acreditar em Jesus? Qual é a tua dificuldade de acreditar que o batismo não te salva, não te converte, não muda o teu caráter, não muda a tua língua, não limpa a tua língua? E o que muda, mensageiro? O Espírito Santo. E o que muda? Jesus veio para nos batizar com o Espírito Santo. Por que com o Espírito Santo? Legal essa pergunta, né? Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos. Curai os enfermos de doenças espirituais, de doenças psíquicas, né? Curai os enfermos de doenças morais e de doenças biológicas, patológicas, químicas do corpo, através da oração ou do dom que Deus distribui, mas muito mais do que a oração de um bispo, gente, de alguém que tem um dom. Você tem que crer que você é a essência de Deus e que a sua oração tem que ter resultado e efeito. A sua fé. Não interessa se você é católico, isso não tem nada a ver. Esquece essa baboseira, sabe? Esquece.
Ah, mas Deus não ouve a oração do católico, porque o católico crê em isso, aquilo, outro. Não interessa, vai dormir. Vai aprender com Deus, vai. Depois você vem falar. Católico, espírita, você que acredita em Deus, acredite que dentro de você, o Espírito Santo. Paulo diz que quando nós não conseguimos mais clamar, quando nós não temos mais condições intelectuais, quando nós não temos mais vocábulos, idiomas, fonemas, sílabas, adjetivos, o Espírito Santo clama por cada um de nós. Jesus recitou um texto de um salmo de Asaf e diz, está escrito, que vós sois deuses, porque vós sois filhos de deuses. Você não é só filho ou filha do seu papai e da sua mamãe. Eles foram os instrumentos de Deus para os quais você viesse a encarnar nesse mundo, a nascer nessa vida. Mas você traz a essência, ou todos nós, humanos, trazemos do nosso DNA, né, nosso genoma, DNA, 70% do pai. Imagina a porcentagem que você tem espiritualmente na sua alma, na sua essência. Então o que você é? Uma ovelhinha bocó que depende de um pastor sem vergonha, que depende de um padre pedófilo, que depende de um padre que sai com um garoto de programa e depois vem falar de Deus para você, de santidade, e exigir isso, exigir aquilo, senão você vai ser excomungado, excomungada. Você não é apenas uma ovelhinha, não, de pastor. Você pode ser ovelha, cara, do sumo pastor. Você pode ser ovelha do Messias, do Yahushua. Ovelha de Jesus, tudo bem. Mas ovelha de homem nunca. Sabe por quê? Porque você é filho, você é filha direto de Deus. Entende isso? Ele soprou sobre você o Ruá, o Espírito. Então, o que hoje nos mantém de pé, nos dá entendimento, nos guia, nos livra dos falsos profetas, das doutrinas loucas, das liturgias xarope, que tem que fazer isso, fazer aquilo, ai que tem que andar de joelho, ai que tem que tomar água benta, ai que tem que bater nas costas, ai que tem que isso. Isso tudo é religião, não resolve nada, só te escraviza, te deixa cego, bitolado, faz você se tornar uma pessoa antissocial, faz você se tornar uma pessoa antipática. Você não mais frequenta a casa do seu pai, da sua mãe, as festas, dos seus colegas, nada, porque você é da igreja. E a igreja proíbe. Ah, vai plantar batata. Meu amigo, vai aprender a viver. Viva a vida. Sabe, a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Ele fez é bom para nós vivermos. Ah, eu não vou mais no churrasco porque todo mundo bebe. Problema de quem bebe, bebe, quem fuma, fuma. Se você não bebe, isso não significa que você tem que se afastar da sua parentela, dos seus parentes. Entende? Cada um responde diante de Deus. E é preciso peneirar, sabe? É preciso peneirar na balança o que realmente vai nos afetar, vai nos separar de Deus. A palavra pecado, você sabe o que significa? A palavra que vem do latim, lá na origem do hebraico do latim, pecado significa errar o alvo. Qual é o alvo que você está errando na sua vida? Não é? É isso que você tem que analisar. Não é se você tomar uma cerveja, você vai para o inferno. Não é se você fizer isso, você vai para o inferno. Cada um sabe onde o calo aperta. Cada um sabe a sua estrutura psíquica. Você pode tomar isso, você pode tomar aquilo, você pode ir no churrasco, você pode ouvir tal música, você pode ouvir um samba, você pode ir não sei onde. Qual é o teu calo, o teu abismo? Qual é o alvo que você tanto quer acertar e não acerta? É você e Deus. Para isso, você precisa do quê? Do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Agora, voltando no verdadeiro batismo, o que é o verdadeiro batismo então? Mensageiro, o verdadeiro batismo que realmente nos mantém de pé diante de Deus e nos faz estar bem com todo mundo é o Espírito Santo.
É o batismo pelo Espírito Santo. E como que é esse batismo aí pelo Espírito Santo? Olha só, eu vou ler de novo o que o escritor aqui de Mateus diz. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e fogo. Agora, olha só o que Jesus fala aqui em João. Olha só. Evangelho de João, capítulo... deixa eu ver aqui. Olha só. Sobre o Espírito Santo. Olha o que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 16. 16 eu vou começar a ler, tá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Esse Espírito Santo, ele nos batiza no sentido de lavagem. Esse Espírito Santo, ele nos lava com a doutrina que vem do céu. Há um texto da Bíblia que diz que Deus derrama a sua doutrina como orvalho, como chuva, a efusão, né? Então, o batismo pode ser entendido por três maneiras também. Imersão nas águas, e efusão, que desce do céu como chuva, e a terceira como aspersão, de aspergir para purificar, para lavar, como os sacerdotes faziam no templo. Mas veja que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Lembra o que Jesus disse? João disse que Jesus nos batizaria com Espírito Santo e fogo. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é incomparável. Não se pode comparar o Espírito Santo com uma água, com um ritual simbólico. Não se pode substituir, não se pode fazer com que as pessoas acreditem e adorem o tanque batismal, o rito do batismo e a ceia. Não se pode trocar o próprio Deus, a própria divindade, o próprio Espírito Santo por objetos de culto simbólicos. E o Espírito Santo, diz Jesus em Evangelho de João 14, habita em nós, dentro de você. Isso é muito bonito, muito forte, isso é muito profundo. Agora você escolhe ser um objeto, ser uma casa, uma morada de Deus de verdade. Você escolhe estar bem com Deus, sentir-se em comunhão com Deus, falando com o Espírito Santo na sua casa, ou sendo membro, um associado de uma empresa disfarçada lá no cartório, no CGC, com o nome de Igreja Evangélica, Igreja Apostólica, Comunidade, não sei das quantas. Aí fica o seu critério. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Naquele dia vós reconhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Desculpa, respondeu Jesus.
Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Você é morada de Deus. Agora, auto se reavalie e se reveja. Quem está preponderando, sobrepujando dentro de você? O Espírito de Deus que pode e que deseja e que quer te batizar, ou seja, que quer te lavar, que quer te purificar todos os dias da sua vida. Os essênios, antes de João Batista, se batizavam, ou seja, se lavavam, se purificavam todos os dias nos rios da Palestina. Todos os dias. Quando iam falar com Deus, em todas as suas atitudes. O Espírito Santo quer purificar você todos os dias, lavar você, batizar você todos os dias, através da sua leitura na palavra de Deus. Vamos lá. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Olha só, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Está vendo? Jesus, e ainda diz, o Senhor Jesus ainda diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. O Espírito Santo que o Pai enviará, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Toda vez que você lembra da palavra de Deus, toda vez que você lê a palavra de Deus, toda vez que você está em meditação, em comunhão com Deus na sua casa, você está sendo batizado, você está sendo batizada por Deus. Você está participando da verdadeira ceia, que é o pão vivo que desce do céu, que é o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é o pão, não é o vinho, não são os rituais que a igreja incorporou como meio de correntes e algemas para lhe prender dentro dela, mentindo, dizendo que fora dela não há salvação. A igreja que deve permanecer unida é a igreja espiritual, não é a denominacional, não é a física, não são os templos, não são os prédios, não são os galpões, os ex-teatros, as ex-metalúrgicas, nada disso. Não são as liturgias, não são os dogmas do homem, mas é o Evangelho de Jesus vivo dentro do seu coração. Vou repetir. Romanos, capítulo 10. Olha só. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, quem define, quem decide ser e estar salvo é você mesmo. Não é o teu pastor, não é o teu bispo, não é o teu padre, não são as liturgias, não é o Código do Vaticano, não é a jurisprudência
religiosa do Vaticano, não é o bispo da sua igreja, não é a direção, não é o presbitério. Quem decide a sua salvação, estar salvo, é você mesmo. Quando você confessa, quando você acredita em Jesus Cristo e que Deus o ressuscitou dos mortos e que a partir de agora você não peca mais, não comete mais aquele erro tão grave, e aos poucos você vai tapando os outros buracos, os outros erros e abismos da sua vida, e que a partir de agora você começa a praticar o amor ao próximo, a misericórdia, o perdão, a inclusão, o abraçar, e não ter preconceito, discriminação, segregar as pessoas. Não. E você começa a fazer as coisas de Deus de graça, sem cobrar um centavo sequer. Porque aonde você entrar e você ouvir alguém pedindo dízimo, oferta, voto, propósito, campanha, esse alguém, ou por burrice, ou inocência, por ignorância, não conhece a palavra de Deus, ou por muita maldade, perversidade, malandragem, sacanagem, quer viver às custas do seu suado salário. Quer que eu fale sobre eles um pouco? Olha só. Miqueias 3, 10, 11 e 12. E edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Então, edificam lugares que se denomina de forma simbólica, metafórica, como Jerusalém, como igreja, como casa de Deus, como lugar de Deus, lugar abençoado. Edificam com o sangue das pessoas. Ó. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Com sangue, por quê? Porque mentem, através da sugestão e da manipulação de textos isolados da Bíblia, fazem com que as pessoas deem o seu sangue, deixem de pagar aluguel, ou então assumem compromissos com agiotas, com bancos de crédito, ou o seu 13º, ou o seu fundo de garantia, não é? E entregam tudo para eles construírem a Sião deles. E com perversidade. Porque quando essa mesma pessoa vai pedir uma ajuda, eles dizem que não tem como ajudar financeiramente, mas que podem fazer uma oração de libertação ou dar uma cesta básica. Isso é perversidade. É roubo. É furto. É malandragem. É falsidade religiosa. Versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças. Os seus bispos, né? Dão as sentenças, dão as ordens por suborno. Se a pessoa não der, Deus não vai abençoar. Eu já ouvi isso, já ouvi da boca de um bispo lá da Zona Norte de São Paulo, bispo Jackson, da igreja Rio de Unção. Não tenho medo de falar, não pode me processar que eu estive lá e é verdade, quando ele disse assim ao abrir o culto dele: se você vier aqui na frente com 50 centavos, 10 centavos ou com R$1, pode pegar e ir embora para sua casa. Porque Deus não vai ouvir a sua oração, Deus não vai responder o seu clamor com uma miséria de oferta dessa. Essa é a grande realidade das igrejas. Você me desculpa se você pertence a alguma, mas essa é a grande verdade. Por mais educadinho que seja o seu pastor, por mais amoroso que ele seja, pare de dar dízimo, de dar dinheiro na sua denominação. E você vai ver quem é ele de verdade. Faça o teste. Faça o teste. É um desafio que eu te passo. Não dou mais dízimo aqui, nem oferta, não contribuo com nada. Então você vai ver a simpatia dele, a espiritualidade dele, se ele está incluso em Mateus 10, 7, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graças dai. Então eles dão as sentenças, né? Os seus cabeças, os bispos, os líderes dão as sentenças por suborno. Olha, vamos fazer a campanha aí da muralha de Jericó, do tanque de Betesda, do Vale do Sal,
né, da caneta abençoada, do lencinho, da água. Vamos fazer a campanha da rosa, do amor, né, do túnel do amor. Vamos fazer a campanha da fogueira santa de Israel, né, que vai render dinheiro pra caramba. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Hoje em dia ninguém está pregando mais a palavra de Deus. A minoria, muito pouquinho, né? Contando comigo, isso é muito pouco. Você vê homens que falam de Deus sem querer um centavo de volta. Todo mundo está pregando por interesse. Eu conheço pessoas que ficam revelando a vida dos outros por aí, nas lives, né? Pessoas que ficam querendo isso, querendo aquilo outro, só para receber o quê em troca? Receber um carro como doação, receber uma moto, receber uma casa, receber um terreno. Eu já vi da Assembleia de Deus uma missionária que era usada por Deus. Deus usou ela para curar um homem rico de câncer. E ela não sossegou enquanto o homem não deu para ela um terreno enorme com um carro dentro, no interior de São Paulo. Isso não é pregar por amor. Isso não é pregar pelo Evangelho. Isso não cumpriu o mandato de Jesus Cristo. E eles vão sempre atrás de quem tem um dinheiro para dar. De quem é empresário, ou de quem é secretária, ou de quem é encarregado de alguma firma, ou de quem é médico, dentista, advogado, ou de quem é aposentado e aposentada que ganha uma pensão e uma aposentadoria razoável, não é? Eles não vão atrás daquela senhora pobrezinha que mora na favela, no barraquinho de madeira. Eles não vão atrás de quem está na comunidade, na periferia. Entendeu? Olha só. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Miqueias 3, 10, 11, 12. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Aí vem o texto, né? O último versículo. Por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas. E o monte do templo será uma colina descoberta, uma colina coberta de mato. Então, por causa desses homens, não é? As pessoas vão perdendo o quê? Vão perdendo a fé. Obrigado, irmã Marilda, que Deus abençoe. Vão perdendo a crença em Deus, vão misturando tudo, perdendo a crença em Jesus e na Bíblia, porque tem usado a Bíblia, a palavra de Deus, para ganhar dinheiro. É só isso. Não se espante, não. Não é manifestação do Espírito Santo em qualquer esquina de qualquer bairro, periferia, ter uma igreja diferente uma da outra, na mesma rua, ter 2, 3, 4, 5 igrejas. Só que em São Paulo, Celso Garcia que ganha, né, de tantas igrejas que tem ali fundada e aberta ali. Entendeu? Mas isso não é para expandir o reino de Deus. Não é para pregar o amor, a paz e principalmente a caridade e a salvação das almas. É para ficarem ricos, bilionários, em cima de um povo que já vem sofrendo tantos golpes, assaltos, roubos e furtos pelos seus prefeitos, vereadores, pelos seus governadores, deputados estaduais, federais, pelos seus senadores, pelos seus presidentes e até pelos seus magistrados. Um país numa tremenda recessão, quebrado, povo sem dinheiro, e ainda tem que fazer sacrifício para agradar a Deus. Que Deus? E Deus nunca pediu esse sacrifício de você. Saiba disso. Deus não precisa do seu dinheiro, muito menos do seu pastor. Manda ele trabalhar. Manda ele levantar cedo, que nem o seu marido, e se arrebentar nas construções civis que tem por aí, nos prédios. Manda o pastor pegar num vergalhão, carregar concreto, para ver se ele vai. Manda o pastor ir lá no Ceasa, ou pegar aí no Ceagesp, levantar 5, 3 horas da manhã, encher uma perua ou um caminhão de fruta, de verdura, de batata, de tomate, caixas pesadas de laranja nas costas, para poder vender na feira. Vê se ele vai. Não vai. Ele vai esperar você vender, para você tirar o 10% do dízimo, mais o da oferta, mais o da campanha. É isso que ele quer. Olha o que Isaías 56 fala sobre esses homens. Isaías capítulo 56, e eu acho que é o versículo 9. Olha só o que diz: vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, pregadores.
nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Que essa palavra de hoje possa ter mexido com você, possa ter te dado entendimento, possa ter te dado um lampejo de luz, de sabedoria, que Deus possa ter abrido a sua mente e que você possa ter aprendido que batismo não salva ninguém. Esse batismo nas águas, ele é uma herança, nem é do povo judeu. O batismo, a lavagem em tanques, não é? Era um costume dos egípcios que faziam isso cotidianamente por causa da sua higiene pessoal e por causa da sua devoção aos seus deuses do Egito, Sete, Osíris, etc. Até mesmo a circuncisão ou a fimose, né, que os judeus fazem, nem era dos judeus, mas nem era do povo hebreu. Eles aprenderam isso no Egito. Moisés aprende isso no Egito. Abraão aprendeu isso no Egito e em outras comunidades da sua época. Entende? Então são rituais, às vezes pagãos, rituais que vêm do paganismo, rituais que vêm de culturas tão distantes e que nós queremos colocar como uma verdade absoluta, como uma ordem de Deus e que se não se batizar nas águas não vai entrar no céu. Eu pergunto a você, que Deus é esse que não vai deixar você entrar no céu porque você não desceu as águas batismais? Ou porque você não tomou a hóstia na sua igreja ou a Santa Ceia? Que Deus é esse que se resume a uma miséria de um banho, de uma lavagem? Todos os que vão entrar no céu são aqueles que confessaram Jesus, aqueles que creem em Deus, aqueles que acreditam na bondade, no amor, na ética, no respeito e na caridade. Aqueles que praticam o bem, aqueles que compartilham, não é? A bondade, a solidariedade, aqueles que amam o teu próximo, aqueles que querem o bem de uma nação, de um país e de um mundo. Pode ter certeza que esses vão entrar no céu. Aqueles que têm o seu caráter, a sua ética, não é? A sua integridade pautada no respeito da humanidade e no respeito a Deus, independente da sua casa e da sua religião. Portanto, quem nos salva é o batismo com o Espírito Santo, com fogo. O verdadeiro batismo é o batismo espiritual. Entende? É o batismo que nos conecta ao Espírito Santo, e o Espírito Santo nos fortalece, e através da palavra ele nos lava, ele nos purifica, e o bom com o Espírito Santo é que podemos ser batizados todos os dias. Todos os dias. Quando lemos a palavra de Deus, quando pedimos ao Espírito Santo, nos abençoe, nos guarde, nos purifique, nos limpe, através da palavra. Somos lavados todos os dias. Ou você toma banho só um dia. Não é? Todos os dias é necessário sermos lavados e alimentados pela palavra de Deus. O fogo significa a ardência da palavra de Deus em nós, que nos consome os nossos pecados, fraquezas, defeitos, imoralidades. Isso é o fogo que tem que arder dentro de nós. O fogo, a chama da consciência do que você fez de errado ontem e hoje. Deve arder em você, deve queimar para você não fazer mais. Deve destruir os defeitos, os erros, a maledicência, o desejar mal, a inveja, a arrogância, não é? A glutonaria, a arrogância,
a soberba, todas essas coisas. E assim somos batizados de verdade, diante de Deus e salvos diante de Jesus Cristo. Não precisamos de igreja, nem de batismo nas águas, nem de ceia, e nem de denominação nenhuma, e nem de carteira de membro, para estarmos salvos com Yahushua, com Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e até amanhã, nesse mesmo horário aqui, eu estarei para falarmos sobre mais um assunto interessante da palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Já orei, e que o Senhor possa abençoar a cada um. Vamos orar mais um pouquinho, então, para terminar essa live de hoje. Amado e eterno Deus, Pai da glória, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença mais uma vez. E eu me uno, Senhor, com o irmão Ronaldo Paula, Johan Paul, com seu filho, com sua esposa, sua família e a sua parentela, assim como a irmã Marilza Fonseca, a irmã Anne Moreira, a irmã Gidalva Nunes, o irmão Adriano Careca e a sua esposa Patrícia e seus filhos e a parentela, a irmã Jaqueline da Silva, a irmã Pati Mendes, a irmã Josi Oliveira Alves, a irmã Arlene Almeida, a irmã Marilda Moraes, a irmã Maria Marquezine ou Maria de Lourdes, todas essas pessoas e as suas lutas, as suas angruras, dificuldades, ansiedades, tentações, dificuldades e obstáculos da vida espiritual, psíquica, emocional, física, biológica e financeira, Senhor, afetiva, sejam todas elas alcançadas, bem como também na vida da irmã Eva Maria e família, a irmã Isaura Maria Halber, o irmão Eduardo Guarnieri e família, a irmã Sônia Etel e família, a irmã Rose Lilian e Lucírio e família, a irmã Célia França, a irmã Maria Aparecida Melo e todas as irmãs do meu grupo Filhos da Luz, lá do WhatsApp, a irmã que pede oração pelo seu ex-companheiro Júlio, pelo seu filho Luíde. Senhor, tenha compaixão, piedade e misericórdia. A irmã Maria das Dores, que hoje, Senhor, se comunicou comigo, e muito triste está o seu coração, porque faz 3 meses que o seu filho foi embora desta vida, deste mundo. Deus amado, em nome de Jesus, Espírito Santo, Kadosh, Elohim, Adonai, Yeshua, Teu Espírito Santo venha sobre cada vida, sobre cada pessoa, sobre cada nome, dando a bênção a cada um. Atenda a oração sincera de cada coração. Dê luz, sabedoria, entendimento, equilíbrio, saúde, força, prosperidade e vida sobre cada família, liberando-as e libertando-as, ó Deus, de todos os males espirituais. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. A minha amada irmã Marli, de Santa Catarina, toca nela, Senhor, aonde ela estiver agora. Revigora suas forças, dê saúde, elimina os tumores malignos, ó Pai, em nome de Jesus, o Cristo. Abençoe a cada um que esteve comigo nessa live de hoje. Em nome de Yahushua. Oh Espírito Divino,
que andava por toda a velha Jerusalém, pelos muros de Jerusalém, pelas oliveiras de Jerusalém, pela Galileia. Espírito de cura, Espírito divino, de amor, de conciliação, de misericórdia, sê com todos, agora e para sempre. Amém. Shalom Adonai a todos vocês. Muito obrigado e até amanhã. E se alguém de vocês quiser conversar comigo no privado, quiser pedir orientação, quiser pedir algum conselho, alguma palavra, eu deixo aqui o meu número de celular, que é o meu WhatsApp. Se alguém quiser fazer parte, aqui, ó. É esse númerozinho aqui. É o 011, né? Tá passando ao contrário aí. Ó, aqui, esse é meu celular, tá? É o 11 94800 490. Tá errado. Tá errado, peraí que tá faltando um 0 aqui. Eita, mano. Agora tá certo, ó. Tá vendo? É o 11, São Paulo. É o 94800 0490. Aí você fala direto comigo no meu WhatsApp, o Mensageiro da Luz. E aí você pode fazer os seus pedidos de oração. Você pode entrar no meu grupo de oração no WhatsApp e também no Facebook. E você pode fazer as suas perguntas. E nós estamos aqui para isso, de forma gratuita, sem lhe cobrar absolutamente nada. Apenas fazemos por amor, por graça, por vocação e pelo chamado de Deus. Tá bom? Então fica aí registrado o meu número. E Deus abençoe a todos e até amanhã, no mesmo horário de hoje. Tá bom? Que Deus abençoe você para sempre. Em nome de Jesus.